escreveu João, capítulo 15, versículo 12 ao 17, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar da própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Glória a Deus. Que Amém. Deus ilumine o nosso entendimento, para que haja compreensão da sua palavra em nossas vidas. Amém, Senhor Em Deus. nome de Jesus. Amém. Como disse inicialmente, este é um ato histórico solene, porque nós estamos decidindo, ou melhor, já decidimos, neste ato consagratório para o Ministério Pastoral da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, servindo no caso do Sérgio a Convenção Batista de Pernambuco, decidimos para todos os lugares batistas, todos os povos batistas. Agora, pastor Sérgio é conhecido por todos, pois assim tem que acontecer. Este ato que nós aqui realizamos não é um ato qualquer, é algo que Deus determinou para Amém, as nossas Jesus. vidas, tendo em vista que o ministério pastoral ele é uma vocação por Deus, dada por Deus para as nossas vidas. Nós escolhemos nossas profissões, nós escolhemos nosso casamento, nós escolhemos aonde morar, mas ser pastor não é uma escolha nossa. Ser pastor é um chamado por Deus Glória a Deus. para algo bem específico. Amém, Jesus. Que é conduzir o povo de Deus. Amém. Quando nós olhamos para o ministério pastoral, nós entendemos que todos nós somos responsáveis por nossas vidas espirituais, mas os pastores, eles têm uma finalidade dada por Deus, que é conduzir o povo chamado por Deus, o povo que tem a responsabilidade da adoração racional diante do próprio Deus, conduzir este povo a uma perfeição através da palavra do Senhor. Então, ser pastor é assumir uma responsabilidade através da sua vocação esta dada por Deus. E aí, quando nós olhamos para isso, nós ainda precisamos entender que ser pastor é assumir também uma responsabilidade que um dia todos nós, pastores, daremos conta ao próprio Senhor que vocacionou as nossas vidas. A pergunta que nós fazemos neste momento, para nós, como igreja do Senhor, para nós, pastores, é como ser um pastor segundo o coração de Deus, como ser um pastor aprovado pelo Senhor, como naquele grande dia do encontro definitivo com o Senhor, Deus olhar para as nossas vidas e aprovar os nossos atos diante de nossa caminhada no ministério pastoral. Como? A resposta que eu trago para vocês é a resposta quando eu olho para uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Uma conversa toda especial, já um tom de despedida e ao mesmo tempo de tom de despedida, um tom preparatório para uma vida ministerial. Jesus estava com os seus discípulos. Aqueles discípulos daqui a pouco seriam chamados de apóstolos. Eles assumiriam uma responsabilidade com a igreja do Senhor e com a sociedade a qual a igreja do Senhor estaria inserida. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, os primeiros discípulos do Senhor, nós observamos claramente
certamente que cada um cumpriu cabalmente aquilo que o Senhor designou. Em alguns momentos eles se alvoroçaram na vida, em alguns momentos eles choraram, em algum momento teve que fugir, em alguns momentos coisas aconteceram, situações aconteceram. Mas sabe o que acontece? Deus aprovou a vida daqueles servos. O que nós hoje buscamos é a aprovação do Senhor para as nossas vidas. E aí, para ser aprovado pelo Senhor, nós precisamos olhar para aquilo que é voz do Senhor para os nossos corações. E a voz do Senhor, ela direciona as nossas vidas para um primeiro olhar. Quando Jesus estava orientando os seus discípulos, ele olhava para os seus discípulos, olhava para nós, seus discípulos do futuro, e ele apontava para cada um de nós um olhar todo especial. E aí este olhar, pastor Sérgio, é o que eu quero te convidar a você entender. É o primeiro olhar que ele traz como uma grande resposta do Senhor para os nossos corações. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. No primeiro mandamento, no primeiro olhar, Jesus ele está convidando então os seus discípulos a ter um olhar para aquilo que foi dito anteriormente. Não é uma nova palavra, é uma palavra que já foi citada em Deuteronômio, é uma palavra que Jesus já respondeu quando ele foi questionado sobre o maior dos mandamentos. O que Jesus ele aponta para os seus discípulos é para aquilo que Deus já havia determinado para a vida dos servos do Senhor em toda a história. A princípio Israel, hoje igreja do Senhor. Naqueles dias, os seus discípulos, que daqui a pouco seriam reconhecidos como apóstolos e que teriam uma missão toda especial. O que Jesus ele está dizendo aos seus discípulos é: olhe para aquilo que eu já vos disse. Este olhar, pastor Sérgio, caros pastores, é um olhar de convite para as nossas vidas. Se eu perguntar a cada um de vocês, se vocês querem que o ministério de vocês seja um ministério glorioso para a glória do Senhor, assim também como eu perguntar a cada um de vocês, se vocês querem que o ministério que vocês exerçam seja um ministério glorioso para a glória do Senhor, eu acredito que todos nós teremos uma única resposta: sim. Nós oramos para que tudo dê certo. Nós oramos para que a prosperidade ela aconteça em nossas vidas. Nós oramos para que a igreja local ela cresça e testemunhe da graça do Senhor. Nós oramos para que cada crente seja testemunha viva daquilo que a eficácia do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário evidenciou para todos nós. Nós oramos para isso. Mas aí nós precisamos ter uma postura. E a postura sabe o que é? Olha para aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Glória a Deus. E como ordem, mandamento bem claro, nós encontramos nesse texto do Evangelho de João um mandamento que fala bem alto aos nossos ouvidos e que deve saltar os nossos olhos. Ele nos convida para um mandamento que está evidenciado através das relações que teremos uns com os outros. E a ordem de Jesus é que nós devemos nos amar. E sabe qual é o modelo deste amor? Não é um modelo qualquer. Não é um modelo que nós aprendemos nos bancos duros da academia, no desconforto da academia. Não é simplesmente nas escolas bíblicas dominicais. Não. Este mandamento ele é aprendido diretamente da palavra do Senhor. Palavra do Senhor esta que deve ser transmitida para todas as pessoas. Mas o modelo deste mandamento é o próprio Jesus. E o próprio Jesus, quando ama, ele ama se sacrificando, se entregando inteiro e totalmente, sem reserva alguma, dando o seu máximo esforço, sentindo a dor do amor por nossas vidas. E agora nós,
como discípulos seus, como pastores que somos, você, Sérgio, como novo pastor, você tem que entender, todos nós precisamos entender, que o mesmo padrão para as nossas vidas deve ser o padrão sustentado neste grande amor do Senhor por nós. E aí nós olhamos para nós mesmos, na vida, na caminhada do ministério pastoral, com certeza enfrentaremos algumas dificuldades das nossas vidas. Sérgio, hoje ele é consagrado ao ministério pastoral. Sérgio, ele tem a sua vida organizada aqui em Lagoa do Ouro. Sérgio pastoreia esta igreja, mas meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, a partir de agora, se prepare, porque você vai precisar arrancar suas raízes e se colocar diante do Senhor para onde Deus te enviar, você dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém, Jesus. Quando nós falamos isso, o que é que nós entendemos? É que existe um amor maior. E não é um amor que é difícil de compreender. É o amor que o Senhor já ordenou a cada um de nós. E a partir deste amor ordenado pelo Senhor, até nós amarmos, nós agora conseguimos seguir esta orientação. E o que eu quero chamar a atenção, e por isso que eu disse essa palavra direta ao Sérgio, é que o amor que nós devemos ter é a Deus sobre todas as coisas. Amém, Jesus. E aí, quando nós amamos o Senhor sobre todas as coisas, nós amaremos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí, neste amor ao Senhor, nós vamos criar uma relação com o Senhor, uma relação perfeita com Deus. A vida pastoral, ela tem que ser uma vida onde este amor ao Senhor, ela tem que ser demonstrada o tempo todo. Não há como questionar. Na vida de um pastor, tem que ser visto o grande amor que o pastor tem pelo seu Senhor, por aquele que conquistou a sua vida. E assim nós demonstramos este amor. Entre muitas situações, eu digo uma, quando nós falamos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Se olhar para as nossas vidas, com exceção do pastor Sebastião, que não está aqui, todos nós, pastor Edmilson também está aqui, todos nós estamos distantes dos nossos lares. Todos nós estamos distantes da nossa família. Todos nós estamos distantes das pessoas que nós amamos e que marcou a nossa história. Sabe por que isso acontece? Porque o amor de Deus está estabelecido em nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando nós falamos eis-me aqui, Deus direciona as nossas vidas Aleluia. para o local da necessidade. Hoje o pastor Sérgio está sendo consagrado Amém, Jesus. para servir a esta igreja. Glória a Deus. Amanhã, Deus pode levar o pastor Sérgio para outro lugar. E quando Deus tocar no coração do pastor Sérgio e dizer: o seu ministério encerrou em Lagoa do Ouro, ele vai dizer: Senhor, eu vou por causa do teu grande amor. Glória a E Deus. outra coisa, pastor Sérgio, é que ministério, ele tem começo e tem fim em localidades. E eu já oro a Deus por você, pois você vai enfrentar uma grande dificuldade de entender o fim do seu ministério aqui em Lagoa do Ouro. Eu oro a Deus para que quando isto acontecer, você entenda: Senhor, meu ministério encerrou para esta localidade. Meu ministério encerrou para este momento. E aí, quando isto acontecer, você diz assim: Senhor, eu estou à tua inteira e total disposição. Mas sabe por que você vai fazer isso com muito cuidado e com muito carinho e sem sofrimento algum? É porque quando nós amamos, nós queremos estar com aquele que nós amamos. E nós queremos servir a quem nós amamos. Amém, E Jesus. quando nós amamos pessoas designadas por Deus, nós queremos servir a Deus. Glória a Deus. amando essas pessoas. Amém, Jesus. E aí, neste amor a essas pessoas, você está olhando para esta igreja que te recebe hoje de fato e de direito,
como pastor, sabe, algumas dessas pessoas serão bênção para a sua vida. Glória a Deus. Sabe, Amém. algumas dessas pessoas serão bênção, às vezes machucando o teu coração. É verdade. Vocês entendem isso, igreja? É verdade, pastor. Vocês entendem que em determinados momentos as ovelhas maltratam os seus pastores, dizem coisas com os seus pastores. Se vocês perguntarem numa entrevista pastoral, eu vou perguntar aqui para vocês, só para vocês verem. Quem aqui já sofreu porque uma ovelha maltratou? Levanta assim as suas mãos. É verdade. Você está vendo, pastor Sérgio? Quando é uma profissão, sabe o que acontece? É que larga a profissão. E sabe quem é que vai mais nos machucar? São as pessoas que nós mais amamos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O teu ministério, o nosso ministério, será bem sucedido e para a glória do Senhor. Aleluia. Quando nós também entendemos que, Amém, por Jesus. maiores que sejam as nossas dores, nós estaremos servindo ao Senhor. Glória a Deus. E Deus está sendo evidenciado através de nossas vidas. Amém, Jesus. É por isso que Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele diz assim, ó: ninguém tem amor maior Do que este. de alguém E alguém dar dá a própria vida por em seus favor amigos. dos seus amigos. Glória a Fique Deus. imaginando Jesus dizendo isto para os seus discípulos. Vocês observaram que na galeria dos discípulos do Senhor estava Pedro, aquele que o negaria, estava Judas, o traidor, estavam os arrogantes Tiago e João, estavam os covardes, estavam pessoas que iriam fugir no momento em que Jesus mais precisasse do ponto de vista humano. Mas sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu dou minha vida por vocês. Glória a Deus. E vocês são meus amigos. Se Interessante que fazer o que quando a gente olha para Jesus dizendo vocês são meus amigos, é porque não foi os amigos que escolheram. Versículo 16 diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Jesus escolheu os seus amigos. Sabe o que acontece, irmãos? Todos nós aqui somos amigos de Deus. Nós não fomos aqueles que escolhemos o Senhor. Até mesmo porque os nossos pecados não permitiram isso. Mas Deus, com a sua graça infinita, nos escolheu. E agora nós somos amigos do Senhor. E aí, quando nós olhamos para esses amigos do Senhor, Jesus, aqueles que Ele escolheu, maltratou a vida de Jesus. Vocês têm ideia do que significa ser negado, do que ser traído, do não reconhecer a palavra? Vocês têm ideia do não confiar, do duvidar, do fugir? Vocês têm ideia do que isso significa? Vocês queriam amigos dessa maneira? Eu não queria, mas Jesus escolheu seus amigos. Mas sabe por que eu digo isto? É porque Jesus, neste Evangelho de João, ele é reconhecido como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, é um modelo para todos os pastores. Amém, Jesus. E Ele, Jesus, a fonte perfeita, o mestre perfeito, sofreu por conta das suas ovelhas. Imagine nós. Pastor Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você de fato deseja o ministério pastoral? Então se prepare. O ministério pastoral não é um romance. O ministério pastoral não é somente um cenário. Eu estou com essa água aqui como se eu fosse ungir vocês com água. Eu procurei um lugar aqui para colocar água, uma coisa aqui, não encontrei, mas não tem problema não. O ministério pastoral, ele traz
mas inclusive a responsabilidade do sofrimento. Mas aí quando eu olho para a responsabilidade do sofrimento, para que serve o sofrimento de nossas vidas? Eu olho para Paulo e Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Eu olho para Paulo que diz que o sofrimento, como resultado final, ele nos dá esperança. Passa pela experiência, passa pela perseverança, para trazer a esperança. É que eu te digo, o ministério pastoral é isso. O ministério pastoral é entender que Deus, em Cristo Jesus, sofreu por nós. E nós, como seus obreiros, como seus ministros, para um chamado bem específico. No caso aqui, João, ele delimita este chamado. Não foste vós que escolheste. Jesus já estava dizendo uma missão para aqueles discípulos. Daqui a pouco, aqueles discípulos seriam reconhecidos como os enviados, como os apóstolos. E Jesus está dizendo: olha, vocês foram eleitos para isso, escolhidos para isso. Portanto, tome este jugo. O jugo, a responsabilidade, o peso do ser ministro, do ser pastor, do ser enviado por Deus para um ministério bem específico. O interessante neste propósito é que nós observamos que tem uma finalidade, e tudo que realizamos no ministério pastoral tem esta finalidade: é frutificar. Mas não é um fruto que permanece por algum tempo. Este fruto, ele é permanente para sempre. E aí, neste permanecer para sempre, existe uma bênção, a bênção da resposta do Senhor para as nossas vidas. Então, o primeiro olhar é olhar para aquilo que Deus disse. Um segundo olhar é um olhar para o chamado e olhar para aquele que nos chamou. E o terceiro olhar é um olhar das bênçãos de Deus para as nossas vidas. E as bênçãos de Deus, ela é evidenciada aqui no frutificar, esse frutificar, ser multiplicador, e este frutificar, ele ser aquele que as bênçãos acontecem. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que o Senhor, ele reitera a sua fala. Ele conclui esta fala de orientação para os seus ministros, discípulos, dizendo: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém. Sabe, pastor Sérgio, hoje o que Deus ordena para as nossas vidas é que você ame esta igreja, que você ame os seus colegas pastores, que você ame o seu chamado. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Amém, Jesus. E sabe o que é que isso significa para a tua e nossas vidas? É que você seja bem resolvido na vida. Sabe aquela questão dos traumas, das dores? Trauma é uma palavra da moda. Das dores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parece que pastor não tem tempo para traumas. Porque quando ele resolve um problema, aparecem outros para resolver. Às vezes os pastores, eles estão vivendo verdadeiras guerras em si mesmo. Se você conversar com a esposa, com filhos dos pastores, se você conversar com os pastores, você vai observar que às vezes nós estamos vivendo as nossas guerras, mas temos que resolver as guerras dos outros. Mas sabe quando é que isso é bem resolvido em nossas vidas? Quando nós entendemos a relação que precisamos ter de paz conosco, comigo mesmo. E como é que isso vai acontecer? É porque nós somos fortes demais? Somos super-homens? Não. Pastor chora, pastor reclama, pastor peca, pastor não é hipercrente.
por que é que nós conseguimos enfrentar o ministério ao qual nós fomos chamados? É porque, assim como vocês, nós somos habitados por Deus e nós entendemos o que significa esta habitação do Senhor, esta presença em nossas vidas. E o que acontece, e nós procuramos sempre que isso aconteça, é que quando nós olhamos para os vendavais, nós dizemos assim: Senhor, é por causa do teu amor, é por causa da tua presença, é por causa do teu nome. Mas sabe o que acontece? Deus levantará pessoas para nos ajudar. Amém, Jesus. Na minha vinda aqui para Lagoa do Ouro hoje, primeiro eu vim para cá hoje porque o pastor Luiz foi quem fez minha agenda. De abril para cá está sendo complicado parar um sábado em algum lugar. E aí o pastor Luiz, ele fez esta agenda para mim hoje. E sabe o que acontece? Quando eu vim aqui para Lagoa do Ouro, eu dizia assim: Senhor, dá uma estrada nova a esse povo. Faça com que os governantes assumam a responsabilidade e dê uma estrada nova. Uma estrada tão bonita, de um povo tão acolhedor, ilhados, fazendo com que as pessoas venham para Lagoa do Ouro só se tiver negócio. Não pode ser assim. Sabe, pastor Sérgio, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe com que os problemas da tua vida te tornem uma ilha. Você é pastor batista. Você está ligado a uma convenção batista. Todos nós estamos aqui para te ajudar. Todos nós estamos aqui para dizer: conte conosco. Você sabe disso. Sabe o quanto você pode contar com cada um de nós. Amém, Jesus. O pastor Luiz teve uma dedicação importantíssima no seu ato de concílio examinatório. E aí eu quero revelar isto a esta igreja. O pastor Luiz foi o homem de Deus que organizou todo o concílio do Sérgio. Eu digo, Deus colocou no coração do pastor Luiz todo este ato examinatório. Sabe por quê? Ele insistiu conosco. Ele falou com cada pastor individualmente, com aqueles que não podiam participar. Ele fez os pastores desistir da sua agenda. Foi assim, não foi, pastor? Para estar hoje aqui, desde o início da semana, ele diz, ele já brigou com vários pastores porque não está aqui. Sabe por quê? Olha quem te ajuda. É assim que acontece, meus amigos. Pessoas te ajudaram. Você quer que o teu ministério seja próspero, seja um ministério aprovado por Deus? Não se isole. Isso depende só de você. A partir de agora, somos pastores do mais experiente, não sei se o pastor Fernando ou o pastor Sebastião, aqui tem 40 anos de ministério. Você tem quantos anos? Eu sou sensibilidade 40 anos de ministério. Bom, você ganhou por um. Então está um empate. 48 meses. Vão decidir no ministério agora, aqui nos dias. Você está perdendo, tá? Pronto, então, desde o mais, você agora é semelhante a qualquer um de nós. Não existe pastor dos pastores. Você é um pastor que tem uma responsabilidade. Pastor Luiz é o presidente da Associação Batista do Extremo Agreste. Daqui a pouco termina o mandato dele. Você pode ser o presidente. Eu sou o presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Mais de 800 igrejas para estar caminhando. Daqui a pouco termina meu mandato. Pode ser você. Pode ser qualquer um de nós. Mas sabe o que acontece? Nesta caminhada nossa, entenda quem está ao teu lado. Sabe por quê? Na hora que você precisar, os teus colegas te ajudarão. Não seja arrogante. Ame, mesmo quando doa em você. E para concluir esta palavra, igreja, sabe algo que nós precisamos exercitar agora? É que para que este pastor entenda a responsabilidade que ele tem, ele
já não pode mais ser chamado de Sérgio. Vocês entendem isso? Ele, a partir de hoje, pastor Sérgio. Amém, Jesus. Fale isso várias vezes para ele, para que ele entenda a responsabilidade, para que ele entenda que tem uma responsabilidade espiritual e uma responsabilidade social com esta igreja. Pastor Sérgio. Amém, Jesus. Vocês Amém. podem repetir isso? Pastor, Pastor Sérgio, glória a Deus. pastor, que Deus te abençoe. Amém, Que Deus Jesus. conduza o seu ministério e que estas palavras que foram ditas hoje para esta igreja funcionem para o teu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus.